Muito bem, então vamos para mais um exercício. Nesse exercício diz o seguinte: deseja-se conectar a tubulação T a uma esteira E. Então temos uma esteira com os valores de cota 2 e 4, de tal forma que T passe por A. Então essa tubulação obrigatoriamente vai passar pelo ponto A e vai conectar a esteira E, certo? E a declividade correspondente dessa tubulação é de 50%. Então pede-se para obter aqui as coordenadas do ponto I, o qual corresponde à intersecção da tubulação com a esteira. Então queremos saber qual é o ponto de intersecção da tubulação com a esteira, de tal forma que a tubulação ela venha passar pelo ponto A e também que a tubulação venha a ter a declividade de 50%. Então, o que podemos analisar aqui? Podemos pensar o seguinte: é um problema que envolve retas concorrentes, certo? Para que duas retas venham a ser concorrentes, é necessário que as projeções venham ter intersecções e também essa intersecção tenha o mesmo valor de cota. Então vamos pensar o seguinte: a variação do 2 para o 4 é idêntica do 2 para o 6, certo? Então aqui vamos ter o valor 6 da esteira. Podemos pensar que essa declividade da tubulação de 50% significa que a tubulação tenha um intervalo de 2 unidades. Por quê? O intervalo é o inverso da declividade. 100 dividido por 50 corresponde ao valor 2. Ou seja, a cada valor 2, a cada raio com valor 2, esta reta, tá, essa tubulação no caso, ela vai variar uma unidade na vertical, que poderá ser para cima ou poderá ser para baixo, certo? Então, todos esses pontos aqui, o raio corresponde a 2, mas todos esses pontos aqui ou podem ser o valor 5 ou podem ser o valor 7, ok? Bom, a gente pode analisar também que vamos ter que restringir esse número de soluções. Bom, para restringir esse número de soluções, a gente pode pensar que duas retas, se elas são concorrentes, também elas vão individualizar um plano. Bom, se elas vão individualizar um plano, a gente vai conseguir traçar por essas retas concorrentes, obrigatoriamente, horizontais do plano. Então vamos pensar o seguinte: se ligarmos 6 com 6, vamos ter uma horizontal do plano, porque duas retas concorrentes individualizam, caracterizam um plano. Então aqui temos uma horizontal. Aqui temos vários pontos que poderiam ser o valor correspondente a 5 unidades, certo? Ou o valor correspondente a 7 unidades. Se a esteira ela está em declive, ela pode estar em declive ou estar em aclive. Vamos pensar o seguinte: se esses pontos aqui podem valer correspondente ao valor 5, então entre 4 e 6 podemos também utilizar uma média 3 e dividir esse segmento em duas partes iguais. Então abrimos o compasso qualquer valor, qualquer distância, mas um pouco maior que esse segmento. Com esta mesma abertura, ponta seca aqui no valor 4, vamos ter esta média 3. Bom, esta média 3 daqui dividiu o segmento em duas partes iguais. Então, este ponto daqui corresponde ao valor 5, certo? Por que é importante saber o valor 5? Porque esta representação daqui, todos esses pontos aqui, podem valer o valor de cota 5, para que a declividade da reta seja de 50%. Então, podemos traçar uma paralela a esta horizontal de cota 6, que venha a passar pelo valor de cota 5. Ou seja, desses inúmeros pontos que podem valer 5, agora ficaram restritos a duas soluções, esta solução e esta daqui. Mas como queremos ver uma concorrência em relação à esteira, então podemos direcionar a reta da tubulação. O que corresponde? Esta reta daqui ela poderia estar em vários pontos, certo? Vários pontos aqui, desta circunferência. Como restringimos esses pontos em função das horizontais, a tubulação ela fica direcionada com esta posição. Então aqui é uma das possíveis soluções da tubulação para manter a declividade de 50%
e também para vir interseccionar a esteira. Então aqui temos a tubulação T, e esta tubulação T, a gente tem certeza que ela vai conectar a esteira. Por que a gente tem certeza? Porque esta reta está contida em duas horizontais do plano. Então, esta esteira, essa tubulação que encontra-se em vermelho, tem um ponto que vale 6 e aqui um outro ponto que vale 5, certo? Então, como ela está apoiada em duas horizontais desse plano, obrigatoriamente ela vai interseccionar a esteira, certo? Então, vamos conduzir esta tubulação até a esteira e obrigatoriamente este ponto daqui, que é o ponto I, o ponto de intersecção, vai ser idêntico, tanto da esteira quanto da tubulação, certo? A gente tem certeza disso porque ambas as retas, tanto a esteira quanto a tubulação, elas estão apoiadas nestas duas horizontais aqui. Bom, então o que precisamos observar para obtermos este ponto daqui? Ou rebatemos a tubulação ou rebatemos a esteira. Ambos vão ter o mesmo valor de cota para o ponto de intersecção. Então vamos rebater aqui a esteira. Se traçarmos uma perpendicular aqui à esteira e rebatermos a esteira para o valor de cota 2, então marcamos aqui duas unidades. Ao marcar duas unidades nesta reta daqui, temos 4 rebatido em 2. Este ponto daqui corresponde a 4 rebatido em 2. Então, ligamos deste ponto até este ponto daqui e verificamos esta distância. Quanto corresponde a esta distância? Então, é esta distância daqui. Verificamos o seu valor deste ponto até este daqui. Esta distância temos que somar ao valor 2. Então, a distância é 0,6. Com o valor 2, esse ponto vale 2,6. O valor de Z é 2,6. Agora, precisamos verificar o valor de x e de y. Bom, para verificar o valor de x e de y, basta traçarmos aqui, estabelecermos aqui uma escala, prolongarmos aqui o eixo x e prolongarmos o eixo y, certo? O direcionamento de x está positivo para a direita e o de y positivo para cima. Então, para verificarmos os valores de x e y, basta traçar uma perpendicular em relação ao eixo y. Temos o valor de x. E uma perpendicular em relação ao eixo x. Temos o valor de y. Tanto x como y vão ser valores negativos. Então, precisamos verificar. Qual o valor de x? Então, deste ponto até este, verificamos com a régua, temos o valor menos 3 para x. E o valor de y? De y, deste ponto até este daqui, temos o valor menos 2. Como o valor de z é 2,6, então o ponto I fica caracterizado com estas coordenadas. Menos 3 para x, menos 2 para y e 2,6 para z, certo? Podemos deixar aqui a caracterização do ponto. Esta seria, no caso, a resposta, mas aqui podemos sempre deixar a projeção do ponto com o seu respectivo valor de cota. Por quê? O x e o y já estão representados, então basta inserir o valor de cota, certo? Então, retomando, para que estas duas retas sejam concorrentes, é necessário que elas venham ficar apoiadas em horizontais do plano. Então, a gente utilizou esse artifício para estabelecer a concorrência, certo? Ou seja, esta reta ela mantém uma declividade de 50% e, além disso, ela passa pelo ponto A e ela vem interseccionar o ponto, a reta E, a esteira correspondente, certo? Se rebatermos aqui a tubulação, o valor de 2,6 também ele vai ser idêntico, certo?